Então, pessoal, bom dia, né? Meu nome é Isabela Michelini. Eu vou começar aí falando sobre caracterização e categorização de desafios de gestão de pequenas e médias empresas familiares, a análise de uma autoelétrica. Agradeço aí, né, primeiramente, todo mundo que está conseguindo estar presente aqui para prestigiar esse trabalho. E no mais, vamos começar aí a apresentação e fico à disposição ali ao final para qualquer dúvida, qualquer tipo de discussão que possa ser levantada. Então, iniciando o nosso trabalho, né? Gostaria de agradecer primeiramente, né? Falar aqui sobre a presença de todo mundo, falando um pouco sobre a nossa agenda. Então, primeiro eu vou falar um pouco dos agradecimentos, uma introdução, os objetivos, revisão teórica, metodologia, resultados, vou passar por pontos importantes ali da discussão e finalizar com a conclusão. Então, agradeço aí, né, claro, primeiramente a Deus, a minha família, ao meu orientador Raoni, a todo mundo que esteve presente aqui hoje, aos meus professores da engenharia de produção, aos meus amigos, em especial, a Maria Laura e Maria Júlia, que me ajudaram bastante nesse processo, a equipe da Autoelétrica Michelin e ao meu avô, Lúcio. Então, para iniciar, falando aqui sobre a introdução, né, quando eu falo de pequenas e médias empresas, eu principalmente estou me referindo também a microempresas, empresas de pequeno porte. E hoje a gente sabe que no Brasil, elas são responsáveis ali por cerca de 99% dos negócios formalmente constituídos das empresas no Brasil. Elas também representam ali cerca de 280 bilhões por ano e 52% dos empregos de carteira assinada no setor privado. Então, dentre essas empresas, uma grande parte é composta ali pelos negócios familiares, o que cria, né, um cenário ainda mais complexo, multifacetado, com desafios particulares e dificuldades aí ainda mais complexas. Então, as pequenas e médias empresas familiares enfrentam desafios que muitas vezes são ignorados, negligenciados ou até subestimados. E a literatura, quando a gente fala de pequenas e médias empresas, ela já é defasada, porque ela foca muito nas grandes corporações. Quando a gente adiciona a perspectiva familiar, ela ainda fica ainda mais defasada e ainda mais escassa nesse sentido, que limita também o estudo dessas empresas e o crescimento delas, consequentemente. Então, essa lacuna, né, na literatura me motivou a realização desse trabalho, e a ideia foi entender, por meio do estudo de caso acerca da autoelétrica Michelin, quais são esses desafios e como eles se manifestam na prática. Então, o objetivo principal desse trabalho é identificar e categorizar os principais desafios de gestão enfrentados por pequenas e médias empresas familiares e propor uma agenda de recomendação ali de ações para orientar na identificação e na superação desses desafios. A partir, então, de uma análise e do estudo de caso da Autoelétrica Michelin, que é uma empresa familiar, a qual foi criada pelo meu avô e que hoje eu participo ali ativamente da gestão. Então, alguns pontos importantes que são bons de serem levantados aqui para a gente iniciar essa discussão são alguns conceitos. Então, quando eu falo de pequenas e médias empresas, eu estou me referindo ali à definição pela receita bruta anual e pelo número de funcionários. Então, as pequenas e médias empresas, elas são pilares muito grandes para o empreendedorismo brasileiro. E elas representam cerca de 1% do PIB brasileiro, impactam na vida ali de mais de 80 milhões de brasileiros, 80% hoje dos postos formais de trabalho são ocupados por essas pequenas e médias empresas, e elas geram ali mais de 1 milhão de empregos formais. Quando a gente vai para o setor de empresas familiares em específico, né, são aquelas onde a família participa da gestão, da propriedade ou da sucessão. No Brasil, elas representam cerca de 80% das companhias privadas e têm uma forte influência também na cultura organizacional. Então, 80%, né, das 19 milhões de empresas no Brasil são empresas familiares, 88% se concentram ali na primeira e na segunda geração e 12% apenas sobrevivem até a terceira geração. Então, a partir desse estudo, eu propus aqui um quadro, né, a partir das revisões literárias, dos principais desafios enfrentados por essa empresa, a partir, né, dos principais autores acerca desse tema. Então, quando a gente fala aí, por exemplo, da tomada de decisão, a gente quer dizer que o poder de decisão geralmente fica concentrado ali no fundador, ele costuma ser muito centralizado, intuitivo e pouco delegado. Quando falo questões de funções e responsabilidades, né? Com relação a isso, os papéis são atribuídos ali muito conforme laços afetivos, né? Disponibilidade, sem decisão formal de cargo. Com relação à remuneração e benefícios, existem muitas injustiças internas, né? Porque pode acontecer beneficiamento ali de um familiar ou de um funcionário que já está há muito tempo na empresa. Com relação à sucessão, geralmente ocorre de uma forma improvisada, sem muito planejamento formal, o que acaba gerando conflito entre gerações.
A comunicação nem sempre é efetiva, é marcada ali por ruídos, ausência de canais formais de suposições muito tácitas, né, entre os familiares. A profissionalização também é um desafio, né, porque a gente tem muita resistência a novas entradas, resistência à adoção de dados, por exemplo, devido à influência muito cultural e emocional dentro da empresa. A falta de conhecimento e qualificação é muito presente, porque geralmente o fundador ele obtém ali a capacidade e habilidade técnica do negócio, e não a de gestão e de operação. A falta de recursos também é muito presente, e não é só a recurso financeiro, mas também recursos relacionados ali a humanos, por exemplo. A dificuldade de gestão também é muito presente, então falta uma visão estratégica, um planejamento a longo prazo, que acaba criando um ambiente ali um pouco reativo. E conflitos também são muito presentes, principalmente quando a gente lida com essa questão de empresas familiares, né? Complexidade de gestão, então não existem Engraçado, isso mecanismos eu tô formais ligada aqui, ó, tá vendo? de Deve ser lá mediação. então o meu problema. Opa, Tava ouvindo tudo, tem algum direitinho. microfone ligado. Opa, acho que deu certo agora. Então, esses desafios, né, quando combinados, eles reforçam a complexidade da gestão das empresas familiares de pequeno e médio porte, e para isso fiz ali um estudo acerca desses desafios na prática. Então, a metodologia desse trabalho vai combinar ali um estudo de caso da autoelétrica Michelin para relacionar essa teoria de agora com a prática e gerar resultados que vão ser úteis não só para a empresa, mas também para outras empresas que se encaixam nesse setor. Então, foi feita uma literatura científica, né, resumindo ali os principais desafios encontrados na literatura, uma análise narrativa por meio de histórias reais da empresa que demonstram como esses desafios se dão na prática, uma observação participativa, principalmente da minha parte, porque eu sou uma pessoa ativa hoje dentro da empresa e trouxe muito da minha visão para o trabalho, e entrevistas semi-estruturadas ali com os funcionários, com o gestor e com outro herdeiro da empresa. Então, com relação aos resultados, né? A Autoelétrica Michelin hoje é uma empresa tradicional do setor automotivo, é localizada em Pedro Leopoldo, Minas Gerais. Foi fundada há mais de 50 anos por Lúcio Michelin, que é o meu avô, que foi um eletricista ali justamente autodidata, então ele tinha habilidade técnica, mas não tinha habilidade de gestão. A partir dos anos 90 ali, começou a haver uma transição para os seus filhos, para gerenciar a empresa, e ainda nessa época a gente já teve ali a primeira história, que foi o problema ali da etiqueta de precificação, então que demonstra também muito do problema de comunicação interna e do problema de falta de gestão dentro da empresa. Em 2008, né, o Lúcio já havia falecido, então os filhos que estavam no comando da empresa, a gente já teve ali um caso de um funcionário furtando, que também demonstra uma falta de controle interno dentro da empresa. Em 2013, a gente teve a empresa endividada, que é um caso que eu vou entrar um pouco mais a fundo mais para frente, mas esse caso também demonstra a falta de controle, a falta de gerenciamento dentro da Autoelétrica Michelin. Em 2017, o Nino assume a empresa de forma unitária, então os outros irmãos saem ali do comando do negócio. Em 2020, os filhos, que no caso sou eu, e o Lucas, a gente começa a participar ativamente da empresa. Em 2023, a gente propõe um processo de consultoria, mas alguns desafios ainda permanecem muito fortes na prática, como a diferença salarial ali para funções diferentes e para mesmas funções. Então, eu reuni 5 histórias, né, que demonstram como esses desafios se dão na prática, e vou entrar aqui na história 2 em específico, porque é uma história que resume muito bem esses desafios. Então, em 2013, a Autoelétrica passou por um momento crítico, né, que foi uma tentativa de expansão muito desestruturada, que levou quase à falência da empresa. Então, essa experiência acabou revelando ali diversos desafios dentro da empresa. Então, o Nino contou com um sócio para fazer essa expansão. Ele acreditou que o sócio fosse participar da gestão da empresa, mas ele entrou apenas com recurso, e aí o Nino não sabia gerenciar. Acabou que a esposa desse sócio tentou ali ajudar na gerência, na parte financeira, mas ela também não tinha muita experiência, a empresa acabou ficando muito endividada. Isso demonstra, de fato, a falta de planejamento e a falta de controle ali com processos internos da empresa, né? A dificuldade de gestão. E aí, como consequência, o Nino teve que dar muitos passos para trás nesse sentido, reduziu o tamanho da empresa, reduziu a quantidade de funcionários para conseguir fazer a quitação de todas as dívidas. Então, que demonstra como que esses desafios se dão na prática. Hoje, a gente tem um organograma que é o Nino, né, como gestor e proprietário,
eu e o meu irmão Lucas, a gente vem como os herdeiros ali principais da empresa. O funcionário D e o E, que já estão há muito tempo na empresa, são funcionários de extrema confiança. O D há mais de 25 anos como gerente administrativo e o E como eletricista há mais de 15 anos. E os funcionários G e F ali participando da forma há menos tempo, respectivamente cerca de 3 meses e 1 ano e meio, o que demonstra que as entrevistas feitas com todos esses participantes aqui do organograma foram muito diversas e com pontos de vista muito diferentes. Como resultado dessas entrevistas que foram feitas ali com as pessoas, funcionários, o outro herdeiro e com o gestor, a gente tem que a sucessão, principalmente, ela está em andamento, a maioria das pessoas acreditam nisso, mas ela está sendo feita de forma informal. Hoje, há falta de uma discussão sobre a urgência de gestor, alguns dos entrevistados apontaram isso, 100% deles apontaram que o dono acumula muitas funções, inclusive o próprio Nino. A maioria também acredita que isso gera impactos negativos para a empresa. Há falhas na comunicação interna também, então algumas pessoas apontaram essas falhas. Há também falta de critérios para a promoção, que foi apontado pela maioria dos entrevistados, junto aí com uma boa separação entre o profissional e o pessoal da família com a empresa. 100% dos entrevistados levantaram ali a ausência de um planejamento estratégico para a empresa e uma divisão de tarefas hoje está mais clara do que antigamente. Então, vem tendo uma melhora aqui nesse sentido. A maioria das pessoas também acredita que tem uma visão muito positiva para o futuro e que há uma visão ali da operação autônoma em expansão aí para os próximos anos. E aí, dividir, né, essa entrevista em 4 eixos principais que demonstram ali os principais resultados e trouxe algumas citações literais para exemplificar aqui como eles se dão na prática. Então, com relação à sucessão familiar, o Lucas acredita que o Nino pretende desacelerar um pouco, está passando aí para os filhos e para os funcionários, mas nada muito formalizado. E o próprio Nino falou que já começou a pensar em desvincular a imagem dele da empresa para a empresa começar a rodar sozinha. Com relação à profissionalização, o Nino fala que toda decisão ele tem que tomar, que ele acaba acumulando muitas funções, que já esqueceu também de cobrar por alguns serviços, então que demonstra ali um problema de comunicação. E o funcionário afirma que sim, faria diferença se o Nino, no caso, tivesse uma formação em gestão. Conflitos e governança. O Lucas, né, afirmou que o funcionário D antes tinha muita responsabilidade e que agora está mais bem dividido. E o funcionário F afirma que todo mundo hoje sabe o que fazer, então afirma que as funções hoje estão mais bem divididas. Com relação ao planejamento estratégico, o funcionário D fala que não tem esse planejamento hoje, que isso pode melhorar muito e que a gente precisa se preparar para isso, principalmente também com relação a carros elétricos, o que demonstra uma preocupação aí para o futuro. Então, o que a gente pode observar com todas essas entrevistas, com o resultado tanto da literatura, né, que a gente viu ali os principais desafios, as histórias, a minha observação participativa e com as entrevistas. Os principais pontos críticos da empresa hoje são o acúmulo de funções pelo fundador, que limita a estruturação ali da gestão, a sucessão que ocorre de uma maneira informal, não tem um plano muito bem estabelecido, a centralização que acaba inviabilizando ali critérios formais para a tomada de decisão, a falta de profissionalização, fragilidades na comunicação interna, necessidade de adaptação tecnológica e fragilidade estrutural ali causada também pela ausência de controles internos. Então, a partir do quadro principal ali que a literatura propôs, né, a partir do estudo literário que eu fiz e identifiquei os principais desafios, eu propus uma reformulação, adaptando aqui para a realidade do estudo de caso e que eu acredito que seja mais fiel aí para a realidade também de pequenas e médias empresas, e já fiz ali uma medida da presença disso na autoelétrica Michelin, de todos esses desafios. Então, 2 mais é uma presença forte, 1 mais é uma presença moderada, o menos é uma presença fraca e o 0 é a ausência desse desafio para a empresa. Então, com relação ali à tomada de decisão, principalmente, né? Foi um desafio muito presente no caso. Então, uma vez que a centralização e a intuição foram muito citados ali pelos entrevistados, foram frequentemente observados nas entrevistas. E o segundo tópico, né, que seria funções e responsabilidades. Eu subdividi em clareza de funções e acúmulo de funções pelo proprietário, porque eu acredito que assim fica mais fiel à realidade dessas empresas, né? Com relação à remuneração e benefícios, né, a presença é moderada, porque já ocorreram conflitos com relação a isso também, conforme as histórias 3 e 4, que também exemplificam muito bem, mas hoje isso não é um desafio prático muito trazido ali, principalmente pelos entrevistados, então coloquei como presença moderada. A sucessão, né, ela é um desafio muito presente na empresa hoje, porque a maioria dos entrevistados reconhece que ela está acontecendo, mas que não existe um processo formal para isso.
A comunicação, né, também dividi em 2 pontos, porque eu achei que fica também mais fiel à realidade dessas empresas, e ambas com presença moderada. Então, comunicação operacional, que seria aquela comunicação ali entre o fluxo de informações, né, entre os setores da empresa, e o comunicação interpessoal, que seriam entre as pessoas ali. E ambos coloquei de maneira moderada, porque os casos dos entrevistados, eles não demonstram muito problema com comunicação, mas a gente viu que isso ocorre conforme. Então, coloquei uma moderada. Com relação à profissionalização, é um desafio muito presente na empresa hoje, porque a Nini e os herdeiros também, né, reconhecem que tem uma dificuldade em aderir ali a novas mudanças e tem uma resistência a novas práticas. Com relação à falta de conhecimento e qualificação, foi mencionado ali pelos entrevistados, né, como algo que faria uma diferença, mas que não é muito urgente. Então, até o entrevistado trouxe isso à tona, mas não colocou como uma questão muito urgente, então a presença moderada. Falta de recursos, né, foram trazidos ali pelos participantes, então não citar esse ponto como um grande desafio, mas eu, com minha observação participativa, identifiquei que isso sim está presente, então coloquei ali uma presença fraca. Com relação à dificuldade de gestão, é um processo que ocorre ali com uma presença muito forte, porque hoje a gente não tem processos muito bem definidos e os entrevistados reconheceram isso. E a falta de participação da universidade foi um tópico que eu adicionei também a esse quadro, mas que hoje ela não, esse desafio não acontece na Autoelétrica Michelin, porque a universidade está muito presente, inclusive com esse trabalho, a gente vê que a universidade ela tem um papel muito ativo dentro da empresa. Então, a partir desses desafios identificados, né, dessa nova categorização aqui do quadro e da presença na Autoelétrica Michelin, eu propus aqui um plano de ação com as principais ações que devem ser tomadas para a realidade dessa empresa. Então, como que foi pensado, né? Esse cronograma ali de sucessão formalizada, principalmente para diminuir aqui a dependência do gestor, porque o Nino hoje, além do processo muito operacional que ele está presente, ele também é o gestor. Então, né, o grande ponto é diminuir a dependência aqui do gestor. Então, a gente priorizou aqui o processo de formalização, que foi da formalização da sucessão, que foi um dos pontos apresentados, que coloquei aqui como o principal e mais crítico aqui nesse momento. Então, todo o plano de ação foi pensado a partir desse ponto. Então, o número 1, aqui o passo número 1, que seria o desafio mais crítico encontrado na empresa, justamente a gente formalizar esse plano de sucessão. Os pontos 2 e 3, para eliminar ali lacunas causadas por essa falta de formalização. Então, preservar os conhecimentos tácitos, reduzir os conflitos, as percepções de injustiças. As etapas 4, 5 e 6, justamente pensadas ali para o desenvolvimento organizacional. Então, a gente reduzir ruídos operacionais, melhorar o clima organizacional e também dar uma melhoria ali na operação e na gestão. As etapas 7 e 8 foram pensadas ali para elas mensurar o que foi proposto pelas etapas anteriores. Então, a partir das etapas 4, 5 e 6, a gente consegue propor a 7 a 8 para a gente estar sempre mensurando, identificando ali indicadores mensais. E a etapa 9, para a gente pensar estrategicamente ali para o futuro, com maior integração entre inovação e tradição, trazendo ali o papel da universidade, inclusive de futuras consultorias também. E a partir desse plano de ação, eu propus aí um plano de ação que fosse geral, que não só para empresas do setor automotivo, como a Autoelétrica Michelin, mas empresas pequenas e médias empresas familiares que enfrentam desafios semelhantes. Então, esse plano de ação, ele foi pensado ali para ser independente do ramo, focando muito na profissionalização, na formalização da sucessão, na gestão de pessoas, de comunicação, oferecendo ali uma estrutura prática, replicável, para fortalecer o negócio também. E o principal ponto aqui desse plano de ação é a revisão periódica e a adaptação para a realidade de cada empresa. Então, como que isso vai se dar na prática? E foi aí que eu propus esse guia, o diagnóstico, né, um método que eu criei aqui e nomeei como diagnóstico, que é um guia para as pessoas identificarem primeiro os principais desafios ali dentro da empresa de pequeno ou médio porte familiar e depois também propor ações para reduzir os malefícios trazidos por esses principais desafios. Então, como que funciona? É um acrônimo, né, muito simples, que as pessoas conseguem implementar ali para a realidade de cada empresa. Então, essa proposta permite a gente mapear os problemas, recomendar um plano de ação e respeitar ali a complexidade da estrutura da empresa. Então, o primeiro passo, que seria o D, é a delimitação da empresa familiar. E esse processo é muito essencial que seja feito, porque é que a gente vai definir claramente quem participa do negócio, a estrutura básica, o setor de atuação, então vai contextualizar ali todo o diagnóstico.
Quando a gente vai para a segunda etapa, que é o I, a gente vai identificar os desafios relevantes. Então, aqui, a partir do quadro que eu propus ali, com os principais desafios, já com alterações trazidas pela realidade da autoelétrica Michelin, a equipe gestora vai promover ali uma leitura coletiva de cada um daqueles itens. Na etapa 3, que é o A, a gente vai fazer a avaliação estruturada. Então, atribuir notas, né? Coloquei aqui de 0 a 3, mas pode ser sinais, como eu coloquei no caso da autoelétrica Michelin, de mais até menos, para a gente colocar uma priorização de como esses desafios impactam na realidade da empresa e a frequência com que eles ocorrem e estão presentes ali na realidade da empresa, para a gente identificar quais são as zonas críticas. Na etapa 4, que seria o G, é a geração de exemplos práticos. Então, para os desafios ali que foram colocados com notas 2 ou 3, ou seja, que foram mais presentes, impactam mais na empresa, registrar episódios, assim como eu fiz com a autoelétrica Michelin, que registrei as 5 histórias ali para a gente humanizar todo esse processo e trazer exemplos práticos. A etapa 5, que é o N, é a nomeação das prioridades. Então, escolher de 3 a 5 desafios prioritários com base ali nas notas que foram dadas e na urgência do impacto que gera aquele malefício trazido pelo malefício para a empresa. Na etapa 6, que é o O, vou trazer aqui a organização de ações corretivas, então utilizar o plano de ação universal que eu propus também e adaptar aqui para a realidade da empresa, dentro da empresa. A etapa 7, que seria o S, é a sistematização do plano visual. Então, a partir desse plano de ação, a gente propõe um quadro, um infográfico, com desafios, metas e responsáveis, prazos, para tudo ficar mais palpável com ações práticas. A etapa 8, que seria o T, treinamento e engajamento da equipe. Então, promover ali momentos de capacitação, discussão, integração do time, para a equipe estar sempre com esse coletivo com relação às mudanças. A etapa 9, que é o I, trazer a iteração periódica, ou seja, revisões trimestrais, semanais no início, mensais, para a gente estar adaptando continuamente e institucionalizando essa cultura de melhoria. A etapa 10, que seria o C, comparação longitudinal com o tempo. Então, quando a gente fala ali a comparação, é a gente comparar os resultados de hoje com os resultados dos próximos ciclos desse diagnóstico, para a gente ver se de fato as implementações estão acontecendo ali na prática e está havendo uma melhoria efetiva. A etapa 11, que seria o O, é a orientação externa, que é uma etapa opcional para contar com o apoio de mentores, universidade, uma consultoria. E a principal contribuição aí desse diagnóstico que eu criei está na capacidade da gente articular a escuta, a análise, a ação, respeitando a cultura ali da empresa e as particularidades de pequenas e médias empresas familiares. Então, como conclusão, né, esse estudo mostrou que a autoelétrica Michelin combina ali uma tradição com vínculos fortes ali com os desafios trazidos pela literatura, né, os principais desafios, mas também traz as suas particularidades, que eu achei justo e necessário a gente adaptar para a realidade de outras pequenas e médias empresas familiares, para a gente trazer esses desafios ainda mais categorizados em cada uma das suas particularidades. Então, essa pesquisa contribui aí para a realidade, que é pouco explorada ainda hoje pela literatura, e propõe um guia prático e aplicável para empresas que também enfrentam desafios semelhantes. Muito obrigada pela atenção de todos.